hoje vai ser sobre posições relativas entre duas circunferências, tá? Vamos ver aí a parte de circunferências quando estão externas, quando estão internas e quando estão tangentes, tá bom? Beleza? Obrigado aí por estar no nosso canal. Aguarde aí. Bom, pessoal, então para você a posição relativa entre duas circunferências, então eu tracei aqui uma circunferência de raio R maior, Rão, né? Outra circunferência com raio menor, R', o centro da primeira circunferência, Czão, e o centro da segunda, Czinho. E aqui a distância do centro da maior ao centro da menor, essa distância daqui para cá, tá? Geometria analítica, posições relativas de duas circunferências. Então, as circunferências, elas podem ser secantes. Ó, essa aqui é secante, porque ela toca em dois pontos na circunferência. Essa aqui também é secante, ela toca em dois pontos, tá? Então, para ela ser secante, ela tem que atender esse requisito. A distância entre o centro das circunferências tem que ser menor do que a soma dos raios. 9 mais 7, 16. Então, qualquer número menor do que 16, 15, 14, 13 e tal, e maior do que a diferença entre 9 e 7, né? Então, aqui é 9 menos 7, 2. Ela tem que ser maior do que 2 e menor do que 16. 16, tá? Então, ela tem que ser maior do que 2 e menor do que 16 para ser secante, tá bom? Aqui, nesse caso, as circunferências, elas são tangentes. Então, tem a tangente externa, que você tem aqui a soma 9 mais 7. Então, se essa distância aqui for 16, ela é tangente externa. Se essa diferença aqui for 2, né, 9 menos 7, 2, ela é tangente interna, tá bom? No outro caso, você tem ela externa, circunferências externas. Então, se a distância entre o centro for maior do que a soma dos dois raios, 9 mais 7, 16, qualquer número maior do que 16, até infinito, elas são externas. E a circunferência é interna uma à outra se a diferença for menor do que 2. Então, 2, você sabe que distância não pode ser negativa, né? Cuidado aí. Então, se ela for menor do que 2, 1,9, 1,5, 1, 0,5, menor do que 2, então ela é interna uma à outra. Entretanto, se essa diferença for zero, elas são chamadas, ela é interna uma à outra, mas ela é chamada de concêntrica. Então, as circunferências são concêntricas quando a distância entre os centros das circunferências for igual a zero. Bom, como sempre aqui, quando a gente trata do GeoGebra, fazendo o nosso trabalho aqui de ajudar no ensino da matemática. Então, eu tenho duas circunferências, uma com raio 9, outra com raio 7, tá? E eu vou mostrar a vocês aquilo que a gente mostrou anteriormente. Então, qualquer distância maior do que 16, olha aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? E aqui embaixo, ó, distância do centro de A até o centro AC, 18, então ela é externa, tá vendo? Não toca uma circunferência na outra. 17,5, 17, ó, 16,5. Se ela for para 16, que é a soma de 9 mais 7, ela é tangente externa. Aí aqui começa a secante, né? Secante, ó, 15,5, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ó, tudo é secante. Secante ela toca em dois pontos, aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então, continuando aqui, ó, ela é secante, vai secante, ó, secante, secante. Ela vai ser secante até 2, ó, menor do que 2, maior do que 2, tá vendo? Ela é secante, toca em dois pontos.
Se ela for 2, a distância, então 9 menos 7, 2. Então, ela é tangente interna, né, que a gente viu. Ela é tangente interna. Se for menor do que 2, é uma interna a outra, tá vendo? E aqui, para finalizar, interna a outra, 0. Então, se essa distância AC for 0, ela é concêntrica, tá bom, gente? Agora, no final aqui, vamos ter a seguinte posição relativa de duas circunferências, alguns exemplos de exercícios. Sabendo que a distância entre duas circunferências é 20, então eu tenho a distância entre o centro das duas circunferências. Informe a posição relativa das circunferências. Ele dá a primeira circunferência aqui, ó, na forma reduzida, tá? E outra na forma reduzida. Eu quero saber se elas são se são tangentes, se são secantes, se são externas e tal. Então veja só, como ele deu essa primeira na forma reduzida, fica fácil você determinar o centro. É só você trocar o sinal aqui e trocar o sinal aqui. Então isso já está no vídeo anterior, tá? Então é só você trocar o sinal, você tem um centro. E como aqui é r ao quadrado, então isso também está no exercício anterior, esse raio dessa primeira circunferência é 11, é a raiz quadrada desse número, tá? Isso está no exemplo anterior, no vídeo anterior. E esse outro, ó, você tem também um centro, que é menos 12 e mais 4, tá aqui. E você tem que o raio é 8, porque é a raiz quadrada de 64. O raio, aqui é o raio ao quadrado. Aqui é 8, tá bom? Então, como a distância entre centro é 20 e é maior, 20 é maior do que R1 mais R2, ó. Então aqui, ó, se eu pegar, somar o raio de uma mais o raio da outra, tá? Dá 19, ó. 11 mais 8, 11 mais 8, 19. Como a distância é maior do que a soma dos raios, que a gente viu anteriormente, pause o vídeo e veja anteriormente que a gente já está explicando isso. Então, logo, essas circunferências são externas, tá bom? Vamos a outro exemplo. Dada a circunferência, eu tenho aqui ela na forma reduzida. Gente, para transformar da forma geral e reduzida, vocês têm vídeo. Eu fiz isso para o vídeo não ficar muito carregado, tá bom? Então você tem como saber transformar aquela questão de completar quadrado, tá bom? Então tá aqui, ó, essa primeira, o centro é 0, 0, tá vendo? 0, 0. E o raio é a raiz quadrada de 9, que é 3. E essa aqui é 8 e 6, tá vendo? Vamos ver aqui no vídeo, aqui, ó. 8, só você trocar o sinal, e 6. Então o centro entre as duas é 6. E aqui você tem que o raio de 1 é 3, porque é a raiz quadrada de 9, e o outro raio é 7, que é a raiz quadrada de 49. Ora, a distância do centro de uma circunferência a outra, você também tem um vídeo sobre distância entre pontos. Você vai usar a mesma fórmula, tá? Então é esse menos esse ao quadrado, esse menos, ó, aqui, ó, esse aqui é C2 menos C1 ao quadrado, o x, né? Aqui é y, y2 menos y1, x2 menos x1, tá bom? Então aqui, ó, 8 menos 0 dá 8 ao quadrado de 64, e 6 menos 0, 6 ao quadrado de 36. Somando isso tudo, deu 10, né? Raiz quadrada de 100, né? 64 mais 36, 100, dá 10, tá bom? Então, como eu tenho o centro a centro, né, entre as circunferências, como a distância entre centro é igual a 10, e a soma do raio 1 com o raio 2, ó, também é 10, então elas são tangentes externas, né? Eu não coloquei aqui, mas é tangente externa, tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Então eu tenho aqui as duas circunferências, né? Como elas estão na forma reduzida, vocês já sabem fazer da forma geral para a forma reduzida.
O primeiro você tem o centro, é só trocar o sinal. Menos 5 vai ficar 5, menos 4 mais 4 vai ficar menos 4. E como é 36, a gente já sabe que é R, a raiz quadrada é 36. R, isso aqui é R ao quadrado, tá? R1 é 6. A segunda, você tem que o centro é menos 3 e o centro aqui é mais 2. E tem que o raio é 5, porque é a raiz quadrada de 25, tá bom? Então aqui, distância do centro, menos 3, menos 5 ao quadrado, tá aqui, ó. 2, menos 4, 2, menos 4. Sinais iguais, repete o sinal e soma, né? Então 3 mais, aqui vai ficar menos 8 ao quadrado, 64, qualquer número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo, vocês sabem disso. E aqui, menos vezes menos mais, 2 mais 4, 6, 6 ao quadrado, 36. Soma esses dois números, né, 64 mais 36, 100, deu 10. E você sabe aqui o raio R1 mais R2 deu 11. Então, como a distância entre centro é 10 e a soma dos raios é 11, e se implica aqui, e ela está aqui, ó, como a distância R1 menos R2, que é 5, aí ela atende esses dois requisitos, né? Se atender esses dois requisitos, ela é secante, as circunferências são secantes, ela tem dois pontos em comum, tá ok? Então vamos lá, comemore os seus sucessos, veja com humor seus fracassos. Quantos vídeos errados eu fiz e ainda continuo fazendo e rindo dos meus vídeos, né? É muita coisa errada, sai coisa aqui atrás, ó, sai lençol, sai... eu tento aí sempre melhorar, às vezes sai sem som, aí eu tenho que gravar o vídeo novamente, então comemore os sucessos aqui, ó, show de bola, tá bom? E com humor, veja com humor seus fracassos. Quem disse isso foi Sam Walton, acho que é Walton, São Walton. Eu sou Ricardo, inscreva-se no canal, ative as notificações, comentem o vídeo e até o próximo encontro.